Aqui é o advogado Siqueira, né? Vou tecer algumas considerações com vocês em relação a, ao ADC, né? E também em relação ao Vale Cultura. Em relação ao ADC, o que nós percebemos é o seguinte, vamos lá. Nós tivemos uma ação da FENTEC, da federação, né? No sentido de buscar o ADC de forma cumulativa com o adicional de periculosidade, né? Para aqueles obreiros que desenvolvem sua função de carteiro motorizado, né? Com uso de veículo motorizado. Então, o que acontece? A FENTEC entrou com ação, né? E alguns estados também entraram com sua ação coletiva. Então, nesse caso aí, nós tivemos, paralelamente, ações de estados, ações coletivas, buscando o mesmo objetivo, que é acumular o ADC com o adicional de periculosidade, em paralelo com a ação da FENTEC, né? E outros estados não entraram com essa ação coletiva. Ficaram apenas e unicamente aguardando a decisão da FENTEC. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu é muito simples. No caso do estado de Pernambuco, por meio do Sintec-PE, o nosso estado, a assessoria jurídica daquela época, entrou com ação coletiva. Ora, se ela entrou com ação coletiva de forma individualizada para o estado de Pernambuco, tendo como beneficiário os obreiros que desenvolvem a função de motorizado, né? Ela não pode se beneficiar da ação coletiva da FENTEC. Só vai se beneficiar da ação da FENTEC aqueles que não entraram com suas ações nos seus estados. Foi o caso de Pernambuco. Então, se a gente fizer um cotejo, uma comparação, a ação da FENTEC, ela já finalizou. Finalizou no sentido de iniciar a cobrança desses valores por meio da execução. Fato que não acontece com o estado de Pernambuco, pelo Sintec-PE, e outros estados que entraram de forma individualizada, não esperaram pela FENTEC. Com isso, a ação nossa teve êxito em primeiro grau, teve êxito em segundo grau, e teve êxito também no terceiro grau, no TST. Só que no TST, quem decidiu favorável foi apenas um ministro, de forma monocrática. Então, os Correios utilizaram de um artifício processual chamado de agravo interno. O que é que significa dizer isso? Eu quero que a decisão não seja tomada apenas por um ministro. Eu quero que a decisão seja tomada pela a maioria, pelos ministros que compõem a turma, ou seja, pelo colegiado. Ou seja, a decisão ela tem que ser tomada por todos os ministros que fazem parte daquela turma. Então, o nosso processo, repito, ganhamos no primeiro grau, ganhamos no segundo grau, que é o TRT da sexta região, e ganhamos no terceiro grau no TST, só que uma decisão do ministro. E os Correios utilizaram do agravo interno, porque ele quer a decisão do colegiado, ou seja, de mais de um ministro. Essa estratégia dos Correios é nada mais, nada menos do que prolongar a nossa ação coletiva, né? Porque essa decisão do colegiado agora, através do agravo interno manejado pelos Correios, não vai ser diferente da decisão monocrática, da decisão de um só ministro.
Então, o que os Correios estão tentando, então, através desse agravo interno, é apenas prolongar a decisão final. Mas isso não vai trazer nenhum prejuízo. Por quê? Porque logo, logo, esse processo vai entrar em pauta para ser julgado pelo colegiado, que vai, com certeza, andar na mesma linha de entendimento do ministro, que deu a decisão isolada, uma decisão dele, que agora vai ser tomada em conjunto. Que vai ser no sentido de quê? De que vai ser possível acumular o ADC com o adicional de periculosidade. Agora, isso aconteceu não só com o estado de Pernambuco, isso aconteceu com outros estados que também entraram com a ação coletiva de forma individual, não quiseram esperar pela FETEC. Então, quem não entrou de forma individual para o seu estado já está se beneficiando da ação da FETEC porque já transitou em julgado, já encerrou, já está em fase de execução. O nosso estado, pelo Sintec-PE, e outros estados que entraram de forma individualizada sua ação coletiva, vai ter que esperar o trânsito em julgado, que vai ocorrer logo, logo, para iniciar a execução. Então, alguns obreiros ficam se perguntando por que determinado estado já está executando e buscando os valores retroativos do ADC. Porque ou foram estados que não entraram com ação e estão se mais adiantados do que outros. Porque isso depende da turma, isso depende do ministro. Tem ministro mais empenhado nas suas funções e, com isso, desenvolve mais o seu trabalho, mais a contento e termina por dar a sua jurisdição mais rápido do que outros. Então, vou fazer agora um apanhado. Qual é o apanhado? Vamos todos entender da seguinte forma. Existe uma ação que requer que seja acumulado o ADC com o adicional de periculosidade. Essa ação foi entrada pela FETEC. Se algum estado não entrou com sua ação coletiva própria, vai se beneficiar da ação da FETEC. E, com isso, já pode buscar os valores para os obreiros. Aqueles estados, aqueles sindicatos que entraram com sua ação coletiva própria, ela não pode se beneficiar da FETEC. Ela tem que esperar a sua ação terminar. Tem estado que entrou com ação própria que já terminou. Mas o nosso estado, a nossa ação do nosso estado ainda não terminou. Ela ainda falta o trânsito em julgado para que se venha buscar isso aí. Mas, doutor, por que alguns estados conseguem mais rápido do que outros? É isso que eu quero transmitir para vocês. Depende do ministro. Depende da assessoria do ministro. Depende daquele ministro que é mais empenhado nas suas funções. Né? Quantas e quantas vezes nós entramos com ações individuais, seja qual for o objeto da ação, e o obreiro chega e diz assim, mas fulano já ganhou o processo e o meu ainda está na fase de recurso. Por quê? Porque fulano pegou magistrados mais empenhados em desenvolver suas funções. Porque se essas ações no TST fossem julgadas pela mesma turma, todas elas, não teria essa desigualdade. Mas lá nós temos diversas turmas. E, com isso, uns passam a ser mais adiantados do que outros. Então, o que eu posso tranquilizar a nossa categoria profissional é no sentido de que espere mais um pouco. Nossa ação está próxima de transitar em julgado. Ou seja, está próximo de terminar. Assim que terminar essa ação,
vai ser possível buscar os valores retroativos. Existe a possibilidade da gente perder? Não, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque já houve uma decisão do TST, de forma conjunta, pelo seu pleno, sendo favorável à categoria profissional, sendo favorável para que os obreiros possam acumular o ADC com um adicional de periculosidade. Então, não vai ser nenhuma turma, nenhum ministro que vai decidir de forma diversa do que foi decidido pelo colegiado, pelo seu pleno. Então, fiquem tranquilos. Há uma comparação de que determinado estado está mais avançado do que outro, determinado sindicato está mais avançado que outro. Isso é natural, porque depende dos trâmites do processo. Depende, volto a repetir, daqueles magistrados que gostam de trabalhar, que abraçam a sua profissão. Aí tem outros que são mais relaxados. E, com isso, retardam a prestação jurisdicional. Eu espero que eu tenha sido claro para informar para vocês sobre o ADC. Fiquem tranquilos. Esses valores serão pagos para vocês, assim que a ação transitar em julgado na forma coletiva. Mas, doutor, além dessa ação coletiva, houve ações individuais. Ou seja, o próprio obreiro entrou através da assessoria jurídica, a sua ação individual. E aí, como é que fica? O que acontece é que quem entrou com ações individuais, teve alguns que já transitaram em julgado há muito tempo lá atrás, e já até estão em fase de recebimento, né? E tem alguns que entraram na mesma época, de forma individual, e alguns processos estão mais adiantados do que outros, porque depende da vara do trabalho, depende da turma do tribunal, depende de ministro e tudo mais, né? Então, o obreiro ele vai se beneficiar desse acúmulo do ADC e do adicional de periculosidade, ou de forma coletiva, quando terminar o nosso processo, ou de forma individual, aquelas ações que já estão no andamento. E não esqueçam vocês que essas ações individuais e coletivas, elas tiveram tempo que ficaram suspensas, justamente porque o tribunal, em conjunto, o seu pleno, decidiu se realmente os obreiros teriam direito a esse acúmulo ou não, e decidiram favorável. Então, é só uma questão de tempo, que aí vocês vamos começar a executar essas ações, vão escrever em RPV, né, que é requisição de pequeno valor, para, no futuro próximo, vocês se beneficiarem, tá certo? Fiquem tranquilos. Nós ganhamos o processo, só falta transitar em julgado, tá bom? Sobre o Vale Cultura. Pessoal, nós tivemos diversos ganhos em ações coletivas, que são processos que tivemos perdas na sentença normativa de 2020, em que determinados direitos eram conferidos para a categoria profissional há décadas, eram direitos históricos e que foram retirados de um dia para a noite. Então, a assessoria jurídica buscou caminhos diversos para resgatar pelo menos parte desses direitos que foram retirados com o término da sentença normativa de 2020, que precisamente terminou em 31 de julho de 2020. E entre essas ações coletivas, buscando resgatar o que nós havíamos perdido com a sentença normativa,
está o Vale Cultura. Nós ganhamos o Vale Cultura, né? Agora, inicialmente, a magistrada deu a tutela antecipada para que fosse pago esse Vale Cultura. E o que significa dar uma tutela antecipada? É dizer assim, Correios, paga agora. E lá na frente vai discutindo se tem direito ou se não tem, através das instâncias superiores. Eu, como juiz do trabalho, eu quero que pague agora. Se vai ser reformado no TRT, não estou preocupado. Se vai ser reformado no TST, não estou preocupado. Eu quero que pague agora. Isso se chama tutela antecipada. Já está dizendo, é antecipar o que vai ser decidido no futuro com o trânsito em julgado, com o término do processo. Acontece que a magistrada, quando deu a tutela antecipada, ela deixou de fixar o início do cumprimento dessa tutela. Ela disse assim, cumpra-se em 60 dias o pagamento do Vale Cultura. Mas cumpra-se em 60 dias a partir de onde? Do dia 10, do dia 20, do mês de julho, do mês de outubro? Você tem que dizer o marco inicial para contar os 60 dias. Então, o que nós fizemos? Nós entramos com o embargo declaratório dizendo, Excelência, foi determinado que se pague o Vale Cultura em 60 dias. Mas, desculpa, não foi fixado o início para a contagem dos 60 dias. Aí, infelizmente, a magistrada disse assim, voltou atrás e disse 60 dias após o trânsito em julgado. Ora, o que ela tinha dado de tutela antecipada antes, quando eu pedi para fixar o dia para a contagem dos 60 dias, ela disse que era após o trânsito em julgado, quando terminar a ação. Então, ela fez uma salada de frutas. Então, nós entramos com um recurso ordinário no tribunal, no sentido de pedir aos desembargadores da turma que conceda a tutela antecipada, que foi inicialmente concedida pela juíza, que depois de provocada para dizer qual é o dia que inicia, o marco inicial que inicia os 60 dias, voltou atrás e disse que era depois do trânsito julgado. Então, essa decisão do tribunal está pendente de resposta dos desembargadores. Se eles vão acolher dizendo assim, pague a partir de agora, no prazo de tantos dias, a contar da publicação, exemplo, o Vale Cultura. E os atrasados, paga-se com o trânsito em julgado. Então, essa é a fase que se encontra atualmente o Vale Cultura. Ou seja, estamos aguardando apenas a tutela antecipada, porque nós já ganhamos o Vale Cultura propriamente dito. Então, os desembargadores apenas vão apreciar o nosso recurso apenas quanto à tutela, para se pagar, começar a se pagar de agora, né? Foi como aconteceu com o adicional de 70% das férias. Perdemos o primeiro grau, ganhamos no segundo grau no tribunal, e a própria desembargadora disse, 30 dias para começar a pagar as férias do adicional de 70%. Então, ela concedeu a tutela antecipada na própria reforma da sentença da juíza. E os atrasados? Os atrasados a gente vai receber quando transitar em julgado, quando terminar o processo referente ao adicional de férias. Espero que eu tenha sido bastante esclarecido para vocês. Não estou mais acompanhando aqui a live de vocês, porque dá uma confusão de voz. O que eu falo, há um retardo para chegar até vocês aí. Então, vou entrar agora na live para saber se alguém quer fazer alguma pergunta e se eu fui esclarecedor nesses dois temas principais.